Esse é o real motivo, por esse ser um dos maiores mistérios do Brasil. Eles vestiam uma roupa elegante. Um dos casos mais bizarros não solucionados. A polícia notou que não havia nenhum sinal de violência. Conheça agora a história não contada dos Homens da Máscara de Chumbo. Em 1966, um menino estava empinando pipa no Morro do Vintém, que fica na cidade de Niterói. Até então, ele não imaginava, mas logo iria encontrar dois corpos usando ternos e extremamente elegantes. Mas o que realmente chamou a atenção da polícia e da população foi um objeto que foi encontrado com eles. Os dois homens estavam usando máscaras de chumbo. As máscaras normalmente são usadas para proteção contra radiação, porém, nada radioativo foi encontrado com eles. Para complicar ainda mais as coisas, a polícia achou um bloco de anotações que estava escrito uma espécie de horas marcadas. 16h30 estar no local acordado, 18h30 tomar as pílulas e, após o efeito, proteger os metais e aguardar o sinal da máscara. Do jeito que está escrito o bilhete, não dá para entender direito qual era o objetivo deles, e isso gerou inúmeras teorias e interpretações na época. E o fato mais estranho é o que vem a seguir. Dois amigos foram encontrados mortos no alto de um morro em Niterói. Ao lado dos corpos, já em estado de decomposição, a polícia achou duas misteriosas máscaras de chumbo. O vasto processo sobre o caso diz que ninguém viu o que aconteceu. Ninguém sabe até hoje como os dois amigos morreram e o que significam as duas máscaras de chumbo. Após o ocorrido, houve muito interesse no arquivamento do caso, até que algo surpreendente acontece. Porque ele começa a sentir uma pressão na investigação dele. Uma pressão indireta do deixa pra lá, esse caso vai ser arquivado, isso daí tá resolvido, isso é coisa de dois malucos, coisa de lunático, deixa pra lá. Ele começa a perceber naquele meio de delegacia, no meio do sistema, que ele estavam fazendo de tudo pra deixar ele pra lá. Só que como tava numa nova investigação, eles resolveram exumar os corpos para um novo exame pericial, já que os laudos do primeiro IML, coisa e tal, era a causa desconhecida, os laudos estavam inconclusivos, eles vão fazer uma exumação dos corpos, que foi 1 ano depois. E quando eles fazem a exumação e desenterram os corpos, eles ficam chocados, porque os corpos estavam intactos. Ora, se existe alguma suposição, alguma suspeita de alguma coisa, o que cabe realmente à justiça novamente? Pedir a exumação do cadáver. E assim foi feito. No dia 25 de agosto de 1967, 1 ano após a morte de Miguel e Manuel, foi feita a exumação dos cadáveres para a realização de novas autópsias. E o caso se aprofunda na incerteza quando o resultado dos laudos traz ao Brasil uma figura internacional muito conhecida, que descobre mais um mistério sem solução, no caso das máscaras de chumbo. Após a exumação dos corpos, foi constatado que os corpos estavam intactos, pelo alto nível de formol que estava presente neles, e o caso foi arquivado. Só que 14 anos depois, o caso foi reaberto. Tudo por causa de um diretor de cinema muito famoso. 14 anos depois, o caso é reaberto. Por quê? Qual foi a... Porque volta... O que acontece? Agora eu vou dar um dado aí pra vocês. Em 1980, o Steve Spielberg fez o ET, o extraterrestre, Tubarão. Ele tinha feito Contatos Imediatos do terceiro grau, tá. E aí veio uma onda de coisas de ET, pra quem não estava vivo na época. Nessa época teve uma onda de assuntos de extraterrestre e entrou na moda de novo. Então as pessoas começaram começou a haver relatos. Aí houve a Operação Prato, que vale a pena um episódio disso. Começou a ter mais relatos detalhados e avistamentos ao longo do mundo inteiro. E é claro que esse caso voltou à repercussão de uma forma muito grande. E um ufólogo, o Jacques Vallée, francês, um ufólogo,
que inclusive o personagem dele foi um dos personagens inspirados pelo Steven Spielberg, por Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Ele se interessa por esse caso do Máscaras de Chumbo. E ele vem ao Brasil e ele sobe com uma equipe pro Morro do Vintém. E o que ele descobre? E ele descobre, quando eles chegam lá, até então nunca mais ninguém tinha falado nada, tudo mais. Quando ele chega ali, no Morro do Vintém, onde seria o local, e ele foi inclusive com os meninos apontando, eles descobrem que onde os corpos estavam, nunca mais cresceu mato. Ali, onde em volta dos corpos ficou uma clareira. Depois de 80? 14 anos. Depois de 14 anos, nunca nasceu mato algum ali. Mas ao chegar ao local, eu me surpreendi com um novo mistério. O ponto em que os corpos de Manuel e Miguel tinham sido encontrados estava marcado, como se contornado, e sobre os corpos a terra tivesse sido calcinada e salgada, porque ali a vegetação não nasceu mais. Então eles analisam tudo mais, é um mistério, ficou uma coisa inconclusiva, né? A única falha é que não foi coletado amostras do solo. O próprio médico legista Astor Pereira de Melo, que fez a necrópsia dos corpos de Miguel e Manuel, não sabe o que causou a morte dos dois amigos. Ou diante de não encontrarmos nenhuma causa-morte, quer natural ou de violência, nós partimos para outra suposição de um quadro toxicológico, um quadro de envenenamento. Então o que fizemos? Como de praxe se faz numa necrópsia. Tiramos um pedaço de cérebro, pulmão, fígado, rim e todo o estômago com seu conteúdo e parte de intestino. E qual foi a surpresa também de o exame toxicológico dar negativo. Hipótese, e alguns outros ufólogos também, deles de alguma forma saberem que ali iria ter algum tipo de contato extraterrestre e estarem lá, e os extraterrestres talvez, se eles existem ou não soubessem que eles estavam lá e os próprios feito algum tipo de ação que envolveu a morte deles. Ou eles teriam sido roubados, vítimas de um roubo muito bem planejado por essas pessoas que sabiam que eles estavam levando esse dinheiro para lá. Você diz essas pessoas, o pessoal que ele encontrou pela cidade? Não, o pessoal que ditou as ordens das cápsulas e tudo mais. Sabia que viria dinheiro com eles. Esse pessoal relacionado ao centro espírita, o próprio guia que levou eles lá para cima e coisa e tal. Entende? Então, será que teria sido isso? Eles foram encontrados sobre 2 espécies de camas feitas de folhas de pindoba nitidamente cortadas à faca. E mais, como nenhum objeto cortante foi encontrado no local, a hipótese de uma terceira pessoa ter assistido à experiência tomou vulto. Uma terceira pessoa que teria dirigido, mas não participado da experiência. A polícia chegou a um suspeito, Elcio Correia Gomes. Residente em Campos, ele aprendia noções de eletrotécnica com Miguel. E foi a última pessoa a ver os 2 amigos com vida. Na verdade, se você se lembra desta cena, Elcio levou Miguel e Manuel à rodoviária de Campos. Por isso, a polícia estava certa de que Elcio tinha conhecimento do verdadeiro destino de Miguel e Manuel, do dinheiro que levavam e para que serviria o dinheiro. Elcio era espírita e foi ele quem introduziu Miguel na prática de experiências tão estranhas quanto grandiosas. Uma dessas experiências na praia de Atafona, no estado do Rio de Janeiro, teria provocado uma explosão tão grande, com um clarão visto tão longe, que acabaria sendo objeto de investigações por parte da Marinha, segundo os jornais da época. Elcio foi preso e duramente interrogado pela polícia de Niterói, mas nada se conseguiu provar contra ele. Nem mesmo o irmão de Miguel, Erval Viana, acredita hoje que Elcio tivesse tido alguma coisa a ver com a morte dos 2 amigos. No princípio eu achei que ele podia ter participado de alguma coisa, mas hoje, após eu observar muita coisa e acompanhar mesmo, eu chego à conclusão que Elcio não tem nada com isso aí. Eu não acredito mesmo.
O que você acredita que aconteceu? Cara, eu vou agora contar o final do que aconteceu, que aí a gente pode chegar a uma conclusão. Tá. Então o Jacques Vallée teve aqui em 1980, né? E aí tem uma história do próprio investigador, do Saulo, que ele conta que em 1981 ele vai fazer uma cirurgia, ele vai operar, vai fazer uma cirurgia de estômago. E ele tem no hospital um choque anafilático, né? Uma espécie de choque anafilático, então ele tem que ficar mais dias no hospital. E ele diz que numa noite ele acorda com uma sensação de flutuação na cama do quarto. Uma sensação, ele acorda espantado, ele acorda com uma sensação de flutuação. E ele olha para a janela da enfermaria e ele vê 2 enfermeiros na janela olhando para o céu e discutindo se aquilo que eles estavam vendo era um balão ou o quê. Mas esses enfermeiros confirmaram isso? Confirmaram depois. E eles ainda falam, não vamos falar nada, que vão pensar que a gente é maluco. Mas fala depois. Mas depois eles falam. Eles comentam com ele lá, mas fica velado isso, né? Quem é? Esse é um relato do próprio Saulo dentro do hospital, que é um relato muito comum de avistamento. É aquilo que eu falei em outra live aqui. Para mim, não é o que me impacta nessas histórias, nunca é o relato do ufólogo, mas é sempre o relato popular daquele capial, daquele caboclo ou daquela pessoa que nunca leu sobre isso, que nunca teve interesse com isso e tem esse relato de avistamento, como a mãe de família que viu naquela noite. Na ocasião, dava a impressão que era um tipo assim de uma caverna de petróleo que explodiu e abriu aquilo assim de repente. Dentro do mar, né? Estes depoimentos são de testemunhas da estranha experiência realizada pelos Máscaras de Chumbo na praia de Atafona, no estado do Rio de Janeiro. Muito grande, né? Muito grande mesmo, né? À noite, não vi a hora porque não marquei, só ouvi os estampidos e o pessoal pegaram correndo, entendeu? E pegou as caídas das panelas, as prateleiras, os canecos também iam caindo, muita gente correndo porque não viu aquilo, né? Ficaram desconfiados com esse olho. O mundo vai acabar hoje. E eu estava no balcão nessa hora quando começou esse barulho de garrafa. Eu disse, meu Deus, o que será isso? Parece um tremor de terra. Foi este incidente que levou a uma investigação mais detalhada no depoimento de Gracinda Barbosa Coutinho, no processo da morte de Miguel e Manuel, no Morro do Vintém, junto a 2 máscaras de chumbo. Na noite em que os 2 amigos morreram, Dona Gracinda viajava de carro com 3 filhos, quando viu um objeto estranho junto ao Morro do Vintém, em Niterói. A declaração oficial confirmada pelas crianças fala de um objeto ovoide, alaranjado, com um anel de fogo de onde partia uma espécie de raio azul em várias direções. A imprensa da época dá bastante destaque ao depoimento e fala de dezenas de telefonemas que teriam sido dados à polícia, encorajados pelo depoimento de Dona Gracinda. Quando fizeram o programa do Linha Direta sobre esse caso, eles aventaram a possibilidade de reabrir o caso, né? Ah, é? É, eles pensaram em reabrir o caso. É, porque vai que exuma e o corpo tá igual ainda, vai que tem algum DNA de alguma coisa. Então eles foram no arquivo do judiciário para pegar o caso, né? Fala. E quando eles chegam lá, a caixa do caso tá vazia. Ele sumiu o caso. A caixa do caso na polícia? É. Mas arquivo. Isso daí podem ter jogado fora mesmo sem nem saber. Então, mas não existe mais nada do caso. Não existe registro de nada. Então o caso ficou... Agora a gente não consegue mais ir além de especulação, né, Beto? Não tendo encontrado nenhum outro suspeito, a polícia aceitou a hipótese de encerrar o caso, sem resolver o principal mistério do Morro do Vintém. Como morreram Miguel e Manuel. A única coisa certa era que algo muito estranho tinha acontecido aqui.